Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Rússia não aceitou bem a recusa da Anvisa em aprovar a vacina contra o coronavírus desenvolvida no país, a Sputnik V. Nesta quinta-feira, os desenvolvedores ameaçaram processar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária por difamação. No Twitter, a equipe da Sputnik V disse estar iniciando um processo judicial de difamação no Brasil contra a Anvisa por espalhar informações falsas e imprecisas intencionalmente. Os desenvolvedores citaram declarações de Gustavo Mendes, funcionário da Anvisa, que alegou que a agência brasileira não recebeu amostras da vacina para testar e não testou. Mas a conta da Sputnik V não apresenta uma fonte para essas declarações. A agência brasileira se opôs na segunda-feira aos pedidos de vários estados do país para importar a vacina, por considerar que faltam dados para garantir sua segurança e eficácia. A direção da agência seguiu a recomendação de seus especialistas, que observaram incertezas sobre o imunizante que ainda não foi aprovado pelos órgãos de saúde da União Europeia e dos Estados Unidos. Em apresentação online, os especialistas da Anvisa relataram que testes de amostras da segunda dose da Sputnik V revelaram que o adenovírus era capaz de se replicar. Portanto, ainda era capaz de multiplicar-se quando injetado no corpo. Os desenvolvedores da vacina russa denunciaram uma decisão de natureza política. E olha só, um projeto piloto contra a Covid-19 está vacinando comunidades ribeirinhas do Amazonas. Pioneira no Brasil, a campanha de imunização pretende vacinar 100% da população acima de 18 anos de todas as comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã. Uma das primeiras recomendações do SUS na floresta é a mudança no sistema de vacinação, que no mundo urbano ele vinha sendo feito por faixas etárias. Neste primeiro momento, foram destinadas 900 doses da vacina AstraZeneca para imunizar com a primeira dose os moradores com idade entre 18 e 59 anos, com e sem comorbidades. O sentimento que nós temos hoje é de total gratidão, né, a Deus e à ciência, porque é através dessa vacina que a gente renova a nossa expectativa para o futuro. Graças a Deus chegou a vacina em boa hora, né? Que a gente está precavendo de uma situação pior, né? Então, que Deus abençoe a todos que estão tomando, né? E assim, é a saúde em primeiro lugar. De acordo com o governo do Amazonas, caso o projeto piloto se mostre eficaz, outras 22 comunidades ribeirinhas do estado vão ser contempladas com um novo sistema de vacinação. A ação é resultado de uma iniciativa articulada entre a Fundação Amazônia Sustentável, por meio da Aliança Covid-Amazônia, junto à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, as Secretarias da Saúde e do Meio Ambiente do Amazonas, além das prefeituras de Itapiranga, de São Sebastião do Uatumã, Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas e Consórcio Interestadual da Amazônia. Mesmo com apenas uma dose das vacinas de Oxford ou Pfizer, a transmissão familiar da Covid já caiu pela metade. Uma pesquisa mostrou que pessoas infectadas têm menos chances de transmitir a doença para quem ainda não foi vacinado. Pessoas infectadas 3 semanas após receberem a primeira dose da vacina de Oxford AstraZeneca ou da Pfizer tinham entre 38% e 49% menos chances de transmitir a doença às pessoas de seu ambiente que não haviam sido vacinadas. Foi o que revelou um estudo divulgado pela Saúde Pública da Inglaterra com o apoio do Ministério da Saúde do Reino Unido. Os domicílios são lugares de alto risco de contágio. Por isso, esse estudo fornece evidências sobre o impacto das vacinas na redução da transmissão familiar. O ensaio também observou que 14 dias depois da aplicação da primeira dose de Oxford ou Pfizer, o indivíduo já apresentava proteção contra a Covid-19 em todas as idades. Apesar desses dados, é importante as pessoas infectadas agirem como se não tivessem sido vacinadas, mantendo as medidas de higiene e o distanciamento social.
E olha só que interessante, pesquisadores norte-americanos criaram uma ferramenta para analisar o cérebro de bebês recém-nascidos. O objetivo do trabalho é prevenir doenças. O estudo, que contou com 140 bebês de 1 a 3 meses de idade, analisou vários marcadores químicos, substâncias do metabolismo cerebral que podem ser fundamentais nos primeiros meses de formação para compor um banco de dados. Pesquisadores do Instituto Beckman de Ciência e Tecnologia Avançada da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, informaram que avaliar as concentrações das substâncias no metabolismo cerebral dos bebês pode facilitar a prevenção e o tratamento de possíveis problemas ainda nos primeiros meses de vida. Níveis baixos das substâncias do metabolismo podem ser o primeiro sinal de uma doença ou problema futuros. Segundo os autores, antes da criação dessa nova ferramenta, o método iria precisar de cálculos e imagens complexos de dentro e fora dos tecidos cerebrais, tornando o diagnóstico mais caro e lento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ao Congresso americano pela primeira vez ontem. No evento, uma novidade. Foi a primeira vez que um presidente americano falou diante de duas mulheres em uma sessão conjunta, a vice, Kamala Harris, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. No discurso, Biden falou sobre vários temas. O presidente celebrou a vacinação como um dos grandes feitos logísticos da história americana. Na política externa, o democrata destacou que os Estados Unidos não buscam um conflito com a China. Com relação à Rússia, afirmou que não busca uma escalada com o presidente russo Vladimir Putin. No âmbito da política interna, Biden defendeu o plano de gastos maciços para apoiar a classe média americana e os trabalhadores, uma visão que enfrenta profundas divisões no legislativo. Um ponto polêmico é a proposta de elevar os impostos para financiar os programas sociais. Vamos começar com o que não vou fazer. Não vou impor nenhum aumento de impostos sobre pessoas que ganham menos de 400 mil dólares. Mas é hora de a América corporativa e o 1% mais rico dos americanos começarem a pagar sua parte justa, apenas sua parte justa. Just a fair share. O discurso marca o início de um debate acirrado no Congresso, pois apesar de seu plano de alívio de 1,9 trilhão de dólares para a economia abalada pela pandemia ter sido aprovado, o debate sobre seu gigantesco plano de infraestrutura e de medidas sociais gera mais divisões. E para encerrar, as doses de vacinas para a Covid-19 doadas pela empresa Sinovac, a Comebol, chegaram ao Uruguai. Elas serão aplicadas em jogadores, técnicos e árbitros. O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol declarou que este é um acontecimento histórico em um momento histórico da humanidade. Creo que a garantia da Copa América está desde o momento que ambos governos, tanto o colombiano como o argentino. Acho que a garantia da Copa América vem a partir do momento em que ambos os governos, tanto o colombiano quanto o argentino, ratificarem um compromisso. O que a vacina dá é uma ferramenta a mais para nossos jogadores e todo o entorno, já que um time não é feito só de jogadores, mas de todo o entorno que faz a organização e vai ter a opção de se imunizar. Todo o entorno que hace a organização vai estar com a opção de estar imunizada. Domingues destacou que a Sinovac produziu um lote de vacinas específicas e principalmente para o futebol sul-americano, que se soma ao protocolo de saúde que a confederação já desenvolve. As doses vão ser distribuídas imediatamente às diferentes associações em estrita conformidade com as normas legais e sanitárias em vigor. A entidade declarou que a vacinação vai ser facultativa e vai começar com as seleções que vão disputar a Copa América e que participam de torneios internacionais. De acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério Brasileiro da Saúde, idosos, pessoas com comorbidades e outros integrantes de grupos prioritários devem ser vacinados antes do público geral, como atletas com menos de 40 anos de idade. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.